agrotóxicos, eletrodomésticos, né? Cuidados que a gente é obrigado a ter e que carecem de soluções. Ontem, vendo um programa do Fantástico, lamentavelmente surgiu como tema a questão dos agrotóxicos, produtos orgânicos, etc. E realmente o problema é sério, muito grave. Quem, no meu caso, teve uma infância onde isso não existia, agrotóxico praticamente, em que a gente, para comer uma goiaba, às vezes subia na goiabeira, ia pegar frutas na floresta, e no quintal da casa, né, os pais tinham plantas que produziam hortaliças, coisas dessa espécie. Então a gente, minha mãe tinha a convicção do que servia para nós. E na feira, ela com muito cuidado, com uma experiência secular, vamos dizer assim, já de seus ancestrais, trazida para a infância dela, para a juventude dela, ela escolhia no tato, no cheiro, né, até dando uma lambidinha, vamos dizer assim, na planta ou na coisa, o que aquilo era. Hoje vivemos num mundo agigantado, né? Então, o que de fato é saudável? O que de fato pode ser usado, né? Quando você vê assim uma bandeja com frutas, muitas vezes você pensa, não, eu estou tranquilo. Verduras, a mesma coisa. E está aí a prova de que não é. E os problemas já vêm há muito tempo. Não esqueço uma reportagem que eu vi há uns 30 anos atrás, sei lá, de que na região metropolitana de São Paulo, se não me engano, as verduras eram irrigadas com água de esgoto. Afinal, o esgoto tem nutrientes também, né? Só que, e daí? A chuva é suficiente para lavar isso aí? Agora o problema é a multiplicação da população, a fiscalização praticamente impossível em cima de tudo o que é oferecido. Agora, o que nós teríamos que fazer? Fosse qual fosse o rótulo, nós deveríamos ter condições, no mínimo, de lavar os produtos, lavar bem. Eu estava, como sou engenheiro, imaginando um eletrodoméstico. O próprio liquidificador poderia ter cubas com volumes diferentes, com rotores diferentes, para provocar a circulação de água e lavação. E hoje em dia, vamos dizer assim, motores sem conexão mecânica, assíncronos, um ímã talvez preso num rotor dentro da cuba, essa conexão poderia ser até mais flexível, né, sem travar o motor, e também sem a rigidez de uma conexão de um motor convencional de um liquidificador. Isso poderia ser usado até para lavar talheres, que é uma das coisas mais irritantes de lavar, é garfo, faca, colher. Tá? Então o que eu imagino é que está faltando inspiração. Pessoal de engenharia, design, etc. Os nossos estudantes poderiam até ter como desafio criar aparelhos para higienizar frutas, verduras e lavar
talheres. Não é difícil. Agora, talvez isso não interesse às multinacionais, porque afinal o mercado delas é muitíssimo maior que o nosso aqui. Elas seguem um outro padrão que é coerente com os países até das matrizes em que elas existem, onde, diante de um poder judiciário extremamente severo, eficaz, erros dessa espécie que a gente vê aqui no Brasil fazem o delinquente se arrepender de ter nascido. Talvez com a Lava Jato e outras coisas o exemplo do juiz Sérgio Moro, as coisas evoluam. E os nossos legisladores precisam ser mais precisos, mais objetivos. Eu vejo leis sendo aprovadas aí que dá até vontade de rir, por melhores que elas sejam. Que não é com essa receita fiscal dos municípios, por exemplo, que eles vão conseguir fazer o que as leis federais determinam aos municípios. Mas vamos falar das frutas, né? Um dia desses ainda, minha esposa veio com frutas, eu fui comer uma, eu fiquei com a boca ardendo. É óbvio que aquilo tinha uma crosta de agrotóxicos. Se eu, com 71 anos, percebo isso, a criança também deve estar vendo. Só que ela provavelmente vai achar que aquilo é o gosto normal de qualquer fruta, o que é tremendamente perigoso. Até nas escolas deveria haver aula de tato, paladar, de visão, comparando frutas e verduras realmente limpas com aquelas que não são. Porque não existe, até eu sou engenheiro de manutenção, não esqueço nunca um artigo técnico que eu vi sobre manutenção que diz que nada supera o tato, o olfato, o toque, vamos dizer, o cheiro de equipamentos quando uma pessoa com qualidades especiais e uma grande experiência vai cuidar de algum equipamento, de alguma instalação. É óbvio que a gente tenta, a ciência vai produzindo cada dia coisas melhores, com transdutores, sensores, software, máquinas, hardware, mas o ser humano é fantástico, tem uma capacidade incrível. Agora, querer que todo mundo seja assim é impossível. Então, aqueles que gostam de engenharia mecânica, de produzir coisas, de inventar, de gerar mercado, serem empreendedores ou de ideias ou de soluções, vamos dizer assim, exatas, querem ser micros, façam, a começar pelo motor assíncrono, motor onde não haja conexão direta entre o motorzinho na base e o rotor dentro da cuba. E ali, nessas condições, fica muito mais fácil fixar rotores, turbinas ou coisas assim, rotores de turbinas que façam a movimentação ou da cuba ou da água com qualquer tipo de detergente ou coisa assim, até para lavar garfo, faca e colher, como eu disse. Além disso, um motor nessas condições, graças aos inversores de frequência, coisa assim, ele pode ir para frente, para trás, acelerar, reduzir, e aí é uma questão de programação e de, vamos dizer assim, de construção. A base é a cuba, o rotor é outra coisa. Essa cuba pode ter capacidade para 1 litro, 10 litros, 5 litros, tudo depende do tamanho do que precisa ser feito, principalmente em bares, restaurantes. Isso até deveria ser obrigatório, a lavação de frutas e verduras
dentro de uma salinha com vidro, para que todo cliente pudesse ver, ou no balcão ou lá dentro, como é que essas frutas e verduras são lavadas. Aliás, tem um filme, Férias Frustradas 2, se não me engano, dos Estados Unidos, lá, genial, em que a família de turistas americanos vai para Paris e o cara faz solta um montão de elogios à cozinha, né, francesa lá, parisiense. E aí ele pede certos pratos, o garçom entra na cozinha e abre lata e tchum, joga. Quer dizer, pouca coisa diferente até do que a gente vê por aqui às vezes. Então, gente, está aí um desafio no momento em que o Brasil está em crise. O Brasil pode estar em crise, mas é um país com potencial incrível de desenvolvimento. O que nós temos que ter é coisas tropicalizadas, soluções nossas. Está aí o problema dos mosquitos e das doenças, né? Das endemias, que o caso do Aedes aegypti, da Zika, agora vira, pelo jeito, uma pandemia. O mundo inteiro vai... Aí até é bom ver o filme O Jardineiro, é um filme recente, Jardineiro, mais uma coisa assim. Até a gente fica desconfiada, né? Essas guerras, terrorismo biológico, tudo. E o Brasil, sintomaticamente, seria a sede das Olimpíadas. A gente fica a cabeça cozinhando suspeitas, mas imaginando que tudo isso tenha acontecido naturalmente, o que surpreende é a falta de preparo adequado, até para preventivamente nossas autoridades, instituições, universidades, etc., tivessem criado soluções em tempo adequado. Estamos aí com a dengue matando muita gente, tá? Torturando pessoas, e não é pouca coisa não. Quer dizer, além da Zika, existem outras doenças, como outras, a doença de Chagas, tuberculose, verminose, né? Tudo isso até como consequência da falta de saneamento básico e educação do povo. Mas fica o meu desafio, né? Quer dizer, não adianta confiar em rótulos e etiquetas. Nós precisamos até de orientações de profissionais bem preparados de como lavar, limpar, testar produtos que se dizem limpos de agrotóxicos e de adubos, vamos dizer assim, fertilizantes naturais ou não, que não devem existir na hora de serem das verduras, frutas, né, serem servidas num prato para uma criança, para um adulto, para uma pessoa idosa. É bom sempre lembrar que existem duas pontas de fragilidade, é a pessoa idosa e a criança, né? Então, isso tudo exige cuidados. Vamos ver como enfrentar a sujeira, né, entre elas nos alimentos que nós ingerimos. E aí, o desafio aos nossos estudantes de design, de engenharia, etc., que se unam para criar produtos e pequenas e médias empresas brasileiras fazendo o que é necessário.